internautas que rezam de casa por meio das redes sociais. Como disse Jesus numa certa ocasião aos seus discípulos: não vos chamo servos, mas amigos. E hoje, aqui na igreja, se reúne aqueles que não são servos, mas aqueles que se declaram amigo do sacerdote. E agradeço a presença de vocês. E por que são meus amigos? Porque ao longo desses quase 7 anos de caminhada, já conhece os defeitos e as boas maneiras do sacerdote. Com certeza você já sabe um pouquinho quem é o Padre Wesley, né? Então, era isso que Jesus dizia aos seus discípulos, né? Quando nós passamos a conhecer o outro, já não somos mais apenas conhecidos ou um servo do outro, mas nos tornamos amigos. É um vínculo de mais aproximação, e esse vínculo nasce lá do coração. A amizade é algo que une os corações. Por isso, quando, em alguns momentos, datas mais importantes, quando a gente expressa, até mesmo quando escreve uma mensagem por meio das redes sociais, a gente consegue ler nas entrelinhas aquilo que aquele amigo, aquela amiga está escrevendo. E foi justamente isso que ao longo desse dia eu recebi de todos vocês e de tantas outras pessoas que estão espalhadas por esse mundo, que nutre um carinho, uma admiração e, sobretudo, uma amizade para com o meu sacerdócio. E a gente precisa viver isso, né? Numa certa ocasião, pregando a missa de ordenação de um padre, eu dizia isso, que por meio da ordenação sacerdotal existe uma união ontológica. Não se separa mais a pessoa do sacerdócio. É uma só pessoa. Existe ali a união ontológica, é a união do ser, da pessoa com o Cristo Jesus. Então o sacerdote, ele tem essa graça dessa união ontológica. Por isso, então, todas as pessoas que se direcionam para o sacerdote, se alegra com a vida do sacerdote, a humanidade do sacerdote, ela é afagada pela misericórdia de Deus, que nos fez participar do ministério sacerdotal do seu Filho. Por isso é uma grande alegria para nós que exercemos esse dom de Deus, porque a vida sacerdotal é um dom gratuito, é Deus que nos dá, nos chama, nos capacita e vai nos dando a condição de viver. E quando nós encontramos irmãos e irmãs que buscam ajudar o ministério sacerdotal, a vida fica muito mais leve. O sacerdócio fica muito mais doce, né? Recebi agora à tardinha um presente, uma pessoa dizia: eu estou trazendo para que sua vida se torne mais doce. Falei: que bom, é isso que precisamos oferecer uns para os outros, doçura para a vida. O mundo já oferece muitas amarguras, o mundo já oferece muitas dores, muitos sofrimentos, e quando participamos da vida do outro dessa maneira, o que nós devemos oferecer para ele e para ela é que haja então sempre alegria e que a vida se torne mais leve, se torne mais suave, se torne realmente um dom agradável a Deus. E hoje então, vocês como paroquianos, como amigos, como irmãos, como filhos espirituais, torna a vida do sacerdote mais leve, mais suave, e assim a caminhada se torna muito mais agradável. Amados irmãos e irmãs, então a missa de hoje é de gratidão. Gratidão mesmo a Deus pelo dom da vida, por Ele me conceder a graça de vir a esse mundo, por me colocar numa família
que eu amo profundamente e que a base, né, o que nós somos hoje, é fruto da família que nós nascemos. Cada um traz justamente aquilo que recebeu do berço familiar. Claro que o mundo oferece, que a gente vai aproveitando as oportunidades, crescendo no meio que a gente convive, mas a base é lá na família. Por isso, então, eu agradeço a família que Deus me deu. Nós somos 9 irmãos, 6 homens, 3 mulheres, e hoje eu nem lembro mais quantos sobrinhos eu tenho. Recentemente recebi a notícia de mais um que está chegando, mas são vários sobrinhos, e isso alegra a nossa vida, de ver uma família unida, uma família que caminha sempre um preocupado com o outro. Todos os dias nós estamos em comunicação, todos os dias um está falando com o outro, motivando. Então, o padre tem a família paroquial, mas a família de base, de sangue, que é o nosso refúgio. Quando a coisa fica difícil na igreja, a gente corre para o colo de mamãe, vai para lá para ficar um pouquinho. Então isso tudo ajuda na vida sacerdotal. Mas hoje, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esse tempo quaresmal, sobretudo nessa sexta-feira, que é para nós os cristãos católicos, um dia de penitência, de oração e de jejum, nós escutamos os textos bíblicos que hoje exorta-nos como devemos praticar o jejum. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho fala sobre essa prática espiritual. E qual é o jejum que agrada a Deus? Qual o jejum que agrada a Deus? Esse processo de mortificação favorece o nosso crescimento espiritual. Só que, quando nós nos colocamos para praticar esses exercícios espirituais, precisamos tomar cuidado para viver verdadeiramente o propósito que nós fazemos. Por isso, quando nós escutamos o texto de hoje, vai justamente nos dizer isso. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratar de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuás, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu, então, se nós desejamos que o jejum que nós estamos praticando se torne um meio de mortificação e um meio que nos auxilie numa oração que nos aproxima do coração de Deus, nós precisamos praticar o jejum fugindo dessas realidades que atrapalham a vida espiritual. Então, os conselhos da profecia de Isaías é para que nós possamos praticar bem o jejum, porque às vezes não colhemos os frutos desses exercícios espirituais, porque não estamos fazendo do jeito certo, porque não estamos colocando em prática como meios que sejam agradáveis a Deus. Está sempre misturando tudo, e por isso então, às vezes o nosso jejum se torna enfadonho, cansativo, e não se torna algo libertador. Quando praticamos um jejum no espírito de oração, no espírito de caridade e no espírito de obediência a Deus, quando concluímos aquele dia de jejum, aquele tempo de jejum, a nossa alma se eleva ao Pai. Então, os conselhos hoje é para que nós possamos aplicar bem em nossa vida esses exercícios de mortificação que nos auxiliam numa comunhão mais perfeita com o Pai. Mas Ele ainda nos diz, caríssimos irmãos e irmãs, qual é o tipo de jejum que agrada a Ele. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas,
tornar livre os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição, ou seja, o que agrada a Deus é quando nós praticamos o jejum de não praticar injustiças. Quando diariamente nos colocamos no propósito de ser justos, aplicar a justiça divina por meio das nossas ações diárias. Isso agrada a Deus. Então, jejuar, fazer um jejum de injustiças em nossa vida, isso vai agradar ao Senhor. Acolher em casa os pobres e peregrinos, ou seja, ter um coração acolhedor, hospedar as pessoas na vida. Quando encontrares um nu, cobre, não despreze a tua carne, ou seja, olhar para o outro com caridade, estender as mãos e tocar nas necessidades do irmão, ou seja, fazer o jejum do egoísmo, curar o egoísmo das nossas vidas e nos tornar mais abertos, mais solícitos para com as necessidades do outro. Então isso vai agradar ao Pai. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Ou seja, o bem que nós praticamos retorna para a nossa vida. A justiça que você pratica retorna para a sua vida por meio das bênçãos de Deus. Então, quanto mais justo exercer a nossa vida aqui na terra, quanto mais bondosos, quanto mais misericordiosos vivermos aqui neste mundo, mais agradável ao Pai seremos e mais bênçãos receberemos dele. Pois no finalzinho desse texto ele diz assim: então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Deus está pronto para ouvir e atender aqueles que vivem praticando a justiça, aqueles que vivem praticando o jejum das injustiças, das mentiras, das inverdades, das faltas de caridade. Então, quando nós nos corrigimos por meio destas práticas, nos tornamos agradáveis ao Pai e Ele se torna pronto cada vez mais para nos ouvir. É Deus mesmo que diz: eis-me aqui. Por isso, então, que possamos aprender, caríssimos irmãos e irmãs, fazer esse processo de mortificação, entender verdadeiramente o que agrada a Deus. Que às vezes nós podemos iniciar um dia de penitência como iniciamos hoje, 4 horas da manhã, tem pessoas que nem dormiram, passaram a noite ali acordavam para não perder o horário. Mas se durante o dia de hoje não foi caridoso, não foi misericordioso, não praticou a justiça, esse dia de renúncia, essa renúncia do sono, esse dia de sacrifício, não se tornou agradável a Deus. É preciso que esse processo de mortificação esteja atrelado às nossas boas ações, que possamos aprender com a palavra de Deus e nos libertar de uma vez por toda do nosso egoísmo, das nossas mazelas, para que possamos nos tornar cada vez mais imagem e semelhança do Pai. Ainda encontramos no Evangelho de hoje alguns fariseus que reclamavam de Jesus porque os seus discípulos não faziam jejum. E Jesus então vai dizer para eles justamente que enquanto o noivo estiver presente, não pode fazer esse jejum na festa, mas chegará um dia que esse noivo será retirado, então todos voltarão a praticar o jejum. E aqui Jesus já falava da sua paixão, morte e ressurreição. Enquanto Jesus caminhava com os discípulos, era momento de festa, mas após a sua paixão, morte e ressurreição e a sua ascensão ao céu, inicia-se de novo um caminho marcado por esses exercícios, pois como nós ouvimos na primeira leitura,
o jejum nos prepara para um encontro verdadeiro com o Pai. Por isso, então, eis o tempo de conversão, eis o tempo de voltar às práticas espirituais, o jejum, a oração e a caridade, porque estamos agora nesse tempo de espera. Esperamos de novo a volta de Cristo. E Ele vem agora na sua glória para resgatar aqueles que foram fiéis aqui na terra, aqueles que buscaram colocar em prática os seus ensinamentos e prepararam, por meio da mortificação, o seu coração para esse dia de reencontro com o Pai. Então, amados irmãos e irmãs, o tempo quaresmal, que é celebrado por nós católicos, é esse tempo propício para que possamos viver bem esse tempo de preparação, para celebrarmos a Páscoa do Senhor, de mortificação, e que possamos nos preparar, não só para a Páscoa celebrada, mas nos preparar para a vida, que ao concluir esse tempo quaresmal, que nós possamos celebrar a Páscoa pessoas melhoradas, mais abertas para o convívio da amizade social, mais abertos para construir um projeto juntos, com um coração mais misericordioso, capaz de perdoar uns aos outros. E aí a gente vai trabalhar isso no domingo, mas permitam-me usar a palavra hoje. É preciso desenvolver um diálogo contínuo com a sociedade, com os irmãos, com todos. Por isso o Papa Francisco insiste que uma pérola preciosa na vida do cristão é o diálogo, e assim então vamos nos tornando cada vez mais uma igreja, uma comunidade que se torna verdadeiramente para o mundo um reflexo daquilo que espera por nós lá no céu. A Igreja Católica tem essa missão de refletir o céu aqui na terra, e isso acontece quando nós conseguimos quebrar todas essas realidades que nos impedem de ser e viver verdadeiramente como irmãos. Por fim, amados irmãos e irmãs, que possamos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas ao longo desse dia. E o que eu quero dizer para vocês ainda na homilia é que sejamos cada vez mais pessoas dadas uns aos outros. Nós recebemos aquilo que oferecemos. Então, em nossas limitações, vamos optar sempre em oferecer aquilo que é melhor. Vamos nos tornar pessoas mais alegres, mais sorridentes, mais acolhedoras, mais vivas, porque o que nós deixamos desse mundo é justamente aquilo que nós semeamos de amor, de amizade, de bondade, de alegria. No mais, precisamos contar sempre com a misericórdia do Senhor. Então, mais uma vez, agradeço a amizade, o carinho, as orações, e digo para vocês que possamos continuar construindo esse laço que nos une por meio da fé e por meio da amizade em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.